e do colecionável. Vamos falar da questão do dinheiro e do colecionável que você queria falar, eu acabei te cortando. Deixa eu só ler aqui uma coisinha que você escreveu para comentar em cima disso. Alguém escreveu o seguinte: o padrão ouro não deu certo todas as vezes que foi tentado. Por que agora daria? Aí você respondeu: o que você sugere? Usar o Bitcoin? Um software que tem apenas 11 anos de idade, que utiliza algoritmos de criptografia criados por agências de vigilância, com curvas elípticas cuidadosamente escolhidas também por agências de vigilância? Um ativo altamente volátil, mesmo que deflacionário, é ruim para a economia e a construção do sistema de preços, assim como é ruim que uma moeda seja inflacionária. A moeda deve perseguir a estabilidade de preços, para que o mercado possa utilizar a informação contida nos preços para produzir e alocar recursos. Esse é o ponto principal sobre não ser moeda e ser um colecionável. Eu conversei com outro libertário, e o Foer, eu vou falar o nome dele, o Foer, e a forma como eu entendo o Bitcoin hoje é mais como se fosse uma obra de arte. É um colecionável escasso e que possivelmente vai se valorizar. Possivelmente. Já tem um histórico de valorização grande. E por que eu acho que ele não serve como dinheiro? Dinheiro por ou esse moeda? ponto, dinheiro e moeda. Porque uma moeda, talvez eu tenha lido muito Hayek, uma moeda precisa ser estável, ela não pode ser nem inflacionária e nem deflacionária. É claro que se ela pender para um dos dois, eu prefiro que ela seja levemente deflacionária do que inflacionária. Mas não é bom que ela seja nem inflacionária e nem deflacionária, é bom que ela seja o mais estável possível. E a forma como eu vejo o Bitcoin, ele sendo um objeto escasso, com mais e mais pessoas comprando e entrando para a rede, pelo menos nos próximos anos, eu acho que ele sempre vai se valorizar. Então, ele não pode ser utilizado como moeda por conta disso, porque ele não serviria como unidade de conta e nem conseguiria transmitir preços, já que ele sempre se apreciaria. No curto prazo. Também não é possível, no curto prazo. E também não é possível não é possível ter um sistema de empréstimos, juros, porque qual seria o maluco que tomaria um empréstimo sendo que ele tem que produzir mais do que a apreciação do Bitcoin. Eu, por exemplo, já disse que eu não faria essa aposta de short, nem essa ponta contrária de nenhuma forma. Deixa-me só fazer um comentário, que é o seguinte, para já esta conversa está espetacular, como era de prever, não é? Que seja sempre assim. O que você está defendendo é parecido com o dinheiro perfeito do Nash, né, que foi prémio Nobel, um cara genial. O dinheiro como unidade de contagem, segundo o Nash, o dinheiro ideal seria nem inflacionário nem deflacionário, mas o problema é que para pôr isso em prática é quase impossível. Ele sugeriu fazer um cabaz de commodities, que seria a indexação do valor dessa moeda e tal, mas é muito, muito difícil. Se o Bitcoin, digamos, começar a engolir tudo, e se ele se tornar dominante, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele vai ser deflacionário, mais ou menos na razão do crescimento da economia mundial, ou seja, 3% ao ano. O que é um deflacionário super controlado e que, tal como o inflacionário, mais as perdas, tal como o inflacionário de 3, 4%, dá perfeitamente para conviver. E isso, o primeiro ponto. E o segundo ponto é que alguns economistas famosos que dizem que uma deflação ligeira, na verdade, ela é o ideal porque ela representa os ganhos de produtividade da humanidade e tal, portanto, até acaba por ser melhor do que esse tal dinheiro que nem aprecia nem deprecia. Como é que comenta isso? Ou seja, se chegarmos a um cenário em que o Bitcoin valoriza, né? Portanto, ele deflaciona, portanto, ele valoriza 3% ao ano, isso seria um problema para ser moeda? Eu não vejo que fosse. Se fosse a 3%, eu diria que não, mas eu não sei se eu vejo dessa forma. Eu precisaria ver isso acontecer. Da forma como é hoje, pelo menos nos próximos, sei lá, 50 anos,
eu acho que ele vai ser bem volátil e tem a tendência de que ele suba bastante. Isso Então, aconteceria num cenário de hiperbitcoinização, ou seja, num cenário em que ele se tornasse ou totalmente dominante ou muito, muito relevante, né? Só nesse uhum. cenário. Entendo o que você quer dizer. O Bitcoin hoje, 2020, ele é um contender, ele está competindo aí, né, no livre mercado para ganhar o status de dinheiro. Eu sei que ele não é dinheiro, é uma Hoje, rede de mensagens, bits, bytes, informação. Hoje, hoje eu se vejo que ele você quer resolve o chamar de problema da dinheiro, legal, previdência, é sua mas não do liberdade. dinheiro. Acho que hoje ele resolve o Eu acho que problema a da gente não tem previdência, mas não dinheiro. do dinheiro. Eu acho que a gente Mas não como tem é que dinheiro. você Ninguém tem compara, dinheiro. como é que você compara, por exemplo, com o ouro? Ou seja, nesse critério, o ouro também não é moeda, né? Porque há a Não, moeda, a comunidade de conta Não temos e dinheiro. há o store of value. O Bitcoin pode ser store of value, tal como o ouro, ainda antes de ser unidade de conta. Como é que comenta isso, a comparação com o ouro, por exemplo? eu vejo assim que o ouro bruto também não é moeda. Eu acho que precisaria ter uma. Eu vejo o ouro que existe no mundo, no universo, como um agregado monetário. Mas ele não é moeda. Eu acho que a minha proposta para isso é emitir moeda baseada em ouro e controlar a taxa de cunhagem, digamos assim. Como? É o Controlar sistema do como? Nash, mas é muito difícil de fazer isso A na canetada? prática, né? Mas Uhum. Becas, Cara, a gente tá até perdendo os comentários. nessa... Desculpa, é que um tá falando. O Alan primeiro falou que a gente não tem Mal. dinheiro, e agora foi outro comentário com relação a como controlar a cunhagem É, dessa moeda ligada ao ouro. Tem coisa interessante aí escapando. Alan, você quer falar que a sim. gente não tem dinheiro e depois vocês falam quem vai controlar a cunhagem aí Obrigado. do... Eu diria que a gente não tem dinheiro porque a gente não tem nenhum padrão que seja perfeito ou quase perfeito em uso líquido suficiente para ser usado hoje em dia. A única coisa que a gente tem hoje é dívida, Verdade. não Não, tem eu concordo. dinheiro. Então a gente tem que chegar num consenso mundial aí sobre o que é dinheiro. Eu acho que como isso não pode ser imposto top-down, vai acabar sendo o dinheiro mais duro possível, vai acabar ganhando essa disputa. E, enfim, aí entra todas as coisas que a gente já falou sobre Bitcoin que não precisa, a gente não precisa repetir aqui. A engenharia da rede, né? A engenharia do processo. O Eu também processo é acho que a gente não tem orgânico, dinheiro né? hoje. É bom, ótimo. Então isso a gente concorda. Agora, qual é a alternativa que a gente tem ao Bitcoin e ao ouro? É o escambo? Eu não acho prático, entendeu? Não, não, Não ter escambo alguma não. coisa. Porque se a Escambo não. melhor coisa que a gente pode ter ainda não é perfeita, a gente não tem como ter algo perfeito. E até essa cesta de commodities do dinheiro perfeito do Nash também é deflacionária, porque a gente vai produzindo, digamos você coloca trigo na cesta. Aí a gente vai produzindo trigo, só que a gente fica cada vez melhor em produzir trigo. A gente vai melhorar o nosso processo. Isso vai deflacionar o valor do trigo. Então também acaba sendo uma moeda deflacionária no final das contas. A gente chega à conclusão no final que a natureza deflacionária das coisas é o que é a realidade. A gente trabalha, a gente fica mais eficiente, a gente ficando mais eficiente, o custo das coisas diminui até ficar basicamente, enfim, grátis. Então Você você não falou que a pode gente usar não... isso. Desculpa. Oi. Você falou que a gente não tem como ter o dinheiro perfeito? Ou você está dizendo que Eu acho. que o Bitcoin Não ainda tem, não é porque perfeito porque ele não tem é, eu diria liquidez, assim, digamos, não estamos hiperbitcoinizados? não, eu diria que o dinheiro perfeito é o Bitcoin, na minha opinião, porque ele é orgânico, natural, descentralizado. Não tem como você querer deixar uma coisa... a partir de hoje ninguém vai mais perder Bitcoin, porque eu garanto que os Bitcoins perdidos vão voltar para mineração, enfim. Essas histórias aí que o pessoal tenta inventar, né? Então, se você quiser domar dessa forma, você centralizou, você destruiu. A perfeição dele está em ser livre, enfim, ser manipulável ou não e tudo mais. Agora, no final das contas, se a natureza é deflacionária, se tudo é deflacionário, porque a tecnologia ajuda a deflacionar as coisas, não seria esperado a gente ter um dinheiro deflacionário também, que vai sendo perdido aos poucos para offset toda essa produção
porque, enfim, acaba tornando as coisas grátis. O dinheiro vai perdendo valor desse jeito também. Né? Você só consegue comprar coisas mais e mais especializadas. Tem duas coisas que são diferentes. A deflação advinda da política monetária e a deflação advinda da economia que ficou melhor, da infraestrutura, da tecnologia que evolui. Então, o dinheiro, até quando eu estava conversando com uma pessoa, ele falou, tá, e você quer que seja deflacionário e inflacionário em relação ao quê? Eu falei assim, em relação a ele mesmo. Imagine o seguinte, eu tenho um dinheiro e que todas as coisas permaneceram estáveis, exceto o preço do tomate, em um determinado momento. Então, o preço do tomate, agora eu preciso de mais desse dinheiro para poder comprar tomate. O tomate ficou mais caro. Então, essa deflação, nesse exemplo hipotético, essa deflação do tomate é por conta de uma oferta do tomate, não da oferta do dinheiro. Existe a oferta do dinheiro e existe a oferta dos outros produtos. Então, assim, os bens ficarem... a gente melhorar a nossa produtividade agrícola ou tecnológica e tivermos deflação por conta disso, eu sou super a favor de que as coisas fiquem mais baratas, seja mais eficiente, seja mais produtivo. Essa deflação, o que eu acho que esse dinheiro ideal, ele não pode ser deflacionário nem inflacionário segundo ele mesmo, pelo preço dele mesmo. Não sei se eu consegui explicar. Então, assim, agora sim, por exemplo, se todas as coisas ficaram mais baratas, ao mesmo tempo, o que mudou foi o preço do dinheiro. Foi por conta da política monetária desse dinheiro. Mas na média, claro, mas na média é isso que vai acontecer, né? Na média, obviamente que... Mas é normal, na média, o cabaz ser mais barato. E como não há uma forma perfeita de balizar a unidade de conta, esta forma do Bitcoin parece-me bastante interessante, porque ela mantém a massa monetária estável e vai gerar um baratear dos produtos equivalente ao crescimento agregado da economia mundial. Ou seja, os tais 3, se o Bitcoin for suficientemente grande, serão 3%. Que é offset pelas perdas. Por que isso seria ruim, necessariamente? O que? A deflação? Essa deflação porque assim, a deflação por deflação, seja ela comandada, seja ela natural, o resultado dela é que o seu dinheiro continua valendo mais. Vai valendo cada vez mais. Isso é o resultado final da deflação, certo? Pode ser porque as empresas quebraram e você não tem o que comprar, então, enfim. Ou pode ser pelo motivo inverso, mas a deflação acaba fazendo seu dinheiro valer mais. Por que isso necessariamente seria ruim? Porque isso é ruim? Porque isso mexe com a unidade de conta e isso potencialmente mexe com a tomada de decisão do mercado. Mas não é dinâmica essa tomada de decisão? Por exemplo, se ela fosse comandada e fosse um cantillon effect, né, que você, enfim, você muda a taxa de juros, você aumenta a impressão de dinheiro e tudo mais, e aí você vai vendo aos poucos essa informação sendo transmitida pelo mercado. Mas no caso, é uma coisa esperada. A gente não sabe quantos bitcoins vão ser perdidos, isso acaba offsetting no longo prazo. Mas a gente sabe quantos bitcoins vão ter, a gente sabe quantos bitcoins vão... Enfim, quantos já foram perdidos, alguma coisa a gente sabe. Então, você não acha que isso, por ser mais dinâmico, não seria mais... Enfim, no final das contas, é só a diferença entre um dinheiro físico e um dinheiro matemático, né? Porque por que a gente não trocou o sistema do Bitcoin de deflacionário para outro sistema? Por que a gente não trocou a emissão para outro tipo? Deixa eu tentar explicar meu ponto. Para mim, o dinheiro tem que ser isso aqui, ó. Se isso aqui ficar mais curto ou mais longo, eu não vou conseguir medir as coisas. Perfeito. As coisas podem até, por exemplo, assim, os transistores, eles podem ficar menores, mas o dinheiro não. Ou seja, as coisas podem ficar mais eficientes. A régua não, a unidade de medida não. Exatamente, exatamente. Mas você sabe do limite de 21 milhões. Isso é fixo. A régua é fixa, ou seja, é na verdade, a régua fixa é uma régua que tem que ser um pouco deflacionária para compensar os ganhos de eficiência da economia mundial, né? O mais perto que você tem de uma régua que não muda é algo tipo Bitcoin.
Não, Não, imagina não. assim, é uma O Bitcoin- régua, o só que Bitcoin você é não pode usar todos os centímetros para calcular. Você só consegue usar alguns porque o resto está arriscado, entendeu? Você não usa. Então você usa menos régua, que tem a mesma quantidade de centímetros lá do começo, só que você tem poucas disponíveis para você usar. Mas ela é fixa, você sabe que essa régua você não tem como conseguir outra. Não, o que é fixo é a quantidade de... É o tamanho da régua total. não o tamanho da régua, a quantidade de réguas talvez seja fixa. Quantidade de réguas. Não, mas não a régua, porque você entende? Pensa no dinheiro como uma unidade de conta, para você medir se... Eu sou um empreendedor, eu quero saber se foi o tomate que ficou mais escasso e se eu preciso investir em tomate ou não. Mas aí você vê nos tomates, você não vê no dinheiro. Então, mas eu uso o dinheiro para poder medir se eles estão mais escassos ou não. Agora, se a régua muda de tamanho, se ela fica mais deflacionária ou mais inflacionária, eu não consigo medir isso. Mas primeiro, tá difícil para entender, porque eu não vejo essa alteração no tamanho da régua na unidade de medida. Para mim, uma das fichas que me caiu em algum momento foi que realmente o BTC era isso, era a unidade de medida do valor da energia do trabalho de cada indivíduo que ia ser trocado voluntariamente por produtos e ou serviços. Essa unidade de medida fixa, essa régua que você está falando. Não é isso, não. Não? Fala. Não, primeiro que o Bitcoin não é isso que você falou. O preço dele está ligado mais à atribuição de valor das pessoas, não está ligado à energia, nem nada disso. É a atribuição de valor das pessoas, elas acham que aquilo vale $25 mil. Então, por isso que elas compram Bitcoin. Elas acham que vale $25 mil. Não tem a ver com energia, com mineração, com nada disso. É só uma questão de valor mesmo. E quanto um minerador paga no Bitcoin? Como? O minerador paga no Bitcoin o valor ele paga em fiat, né? Mas ele assim... paga para a empresa que fornece energia para ele. Beleza, ele mas paga, o cara numa exchange compra lá, deposita o dinheiro lá e o que compra não tá nem aí para mineração, aí torna-se energia. subjetivo o valor. Exatamente. Certo. A maioria das pessoas Quando mas não está errado a gente comparar com fiat? Não é um erro a gente comparar com fiat? A unidade de medida é fixa em BTC e não em fiat. Exato. No momento que vier a hiperbitcoinização, ele vai ser unidade de conta. Ou pelo menos eu entendo assim. E aí a regra... Ele acha que a unidade de conta não pode ser deflacionária ou inflacionária. Ou inflacionária. Exatamente. Se for para pender para um dos dois lados, que seja levemente deflacionária, é melhor do que hiperdeflacionária. Que é o caso. Eu caracterizo o Bitcoin como hiperdeflacionário. Mas será que esse seu ponto de vista não está ligado ao time frame que você está vendo? Porque você está enxergando isso... Talvez no futuro agora... isso não seja mais verdade. Sim. Exato, é isso mesmo. Se a gente está olhando Concordo. num time frame de 11 anos ou da nossa existência, ok, possivelmente, exatamente, é volátil, é tudo isso que a gente conversou até agora. Agora, se a gente começar a pensar no BTC próximos 10 anos, além da nossa existência, não importa. Vamos falar de 2140. Acho tá? que 2050 já não tá importa, 2040. Não importa. Vamos ser conservador. Vamos falar em 2500, não importa. Mas então, só para ficar claro a distinção. Então, se a gente olha o time frame de uma maneira diferente, uma maneira exagerada, aí eu entendo que vira unidade de conta. O ponto é que você não precisa exagerar, entendeu? Porque se você colocar daqui a 10 anos, já tem muito pouco Bitcoin a ser minerado. Era só para chegar num exemplo então, extremo. Mas é porque a gente vai chegar num equilíbrio muito maior de price discovery daqui a uns 10 anos. Eu concordo de uma coisa e discordo de outra. Eu concordo que talvez o time frame de agora, de 11 anos, para mim não é moeda, para mim é visto como um colecionável. Vocês acreditam, uma pergunta, vocês acreditam que vai chegar num ponto de saturação, que o preço vai ficar menos volátil e mais estável? Isso é o que a gente vê de 11 anos para cá. Eu vou mudar um pouquinho essa pergunta. A volatilidade já é decrescente. Ele vai ser o preço.
Ele vai ser O o pre- preço. Não, mas vocês acham que Não é que o preço vai ser beleza. mais estável, ele vai ser o preço. Aí já virou Certo. unidade de conta, já está hiperbitcoinizado. Pós e por Tá. pós Não, hiperbitcoinização. não, porque a quantidade, a oferta é fixa. Então, eu acho que não pode ser de comunidade de conta. Porque ele vai tender à deflação. Certo. Eu acho que ele sempre vai Entendi. tender à deflação. Eu acho que ele Sempre, vai mas tender ele sempre vai. Sempre. Sim, mas e qual é o problema? Tem menos bitcoins no mercado. Não, não é um problema se você pensar no ponto de vista de investimento, como um colecionável, como uma obra de arte, como talvez, eu não gosto dessa palavra, eu já disse, mas como uma reserva de valor, isso não é um problema. Agora, como moeda, é um problema. Mas assim, Mas a alternativa, eu tô falando que é um qual problema, mas seria? também não existe alternativa. Ah, tá. Tá. Mas não existe alternativa. Tá bom, acho que estressamos bem esse assunto. Tenho duas últimas perguntas para te fazer, são um pouco mais pessoais, mas não tão pessoais. Acho que vai como conselho para as pessoas, ou você compartilhar, se você quiser, o que você quiser, da tua experiência própria. Fala. Essa parte da régua, não sei se ficou bem claro. Eu queria explicar novamente para... Tá bom. Posso? Claro. Aí a gente... eu vejo unidade de conta. Pensem como metro ou quilo. Isso, não perfeito. muda. Um quilo não muda e um metro não muda. Se mudar, nós perdemos a referência do peso e das medidas das coisas. Então, para mim, uma moeda ideal, um dinheiro ideal, ele precisaria não ser inflacionário e nem ser deflacionário. Existe o preço das coisas e o preço do dinheiro, do próprio ativo em si. Então, se todas as coisas subiram de preço ou se todas as coisas caíram de preço em relação à moeda, muito provavelmente não foram essas coisas que subiram de preço, todas as coisas do mundo ao mesmo tempo ou caíram ao mesmo tempo. Provavelmente a moeda que mudou por conta da oferta. Agora, se só o preço do tomate caiu, muito provavelmente que não é um fenômeno monetário e sim um fenômeno do mercado de tomate. É nesse ponto que eu queria... É isso que eu quero Mas falar com uma régua. Voltando a esse ponto, também do lado que eu falei, que é o seguinte: se chegar um dia em que o Bitcoin é dominante, a diferença entre essa moeda perfeita e o Bitcoin é 3% ao ano. Sendo que é muito mais difícil criar algo que não seja nem inflacionário nem deflacionário do que algo que tenha um valor fixo e que por isso seja deflacionário exatamente na proporção que a economia mundial cresce. A economia mundial cresce 3% ao ano, portanto uma moeda que seja fixa como o Bitcoin vai desvalorizar nesse cenário 3% ao ano. Mas é super fácil de controlar isso, de ter uma regra rígida, e é super difícil criar. O Nest dedicou 10 anos da vida dele a isso e não conseguiu chegar a nenhuma fórmula boa, uma moeda que não seja nem inflacionária nem deflacionária, porque ela vai ter que Ou se foi ele que fez o correlacionar. Bitcoin. Ou desistiu e Conforme foi para o Daniel. Bitcoin, não é? Mas o que eu quero dizer é ela crescer igual ao agregado da economia mundial, que é isso que significa ser não inflacionária nem deflacionária, não é? Você tem que medir o crescimento da economia mundial com cabaz de coisas que representem esse crescimento. É super complexo, super difícil. É muito mais fácil ter uma coisa fixa em absoluto e não em relativo, que é o Bitcoin, né? O próprio mercado é imperfeito, né? Eu não sei se eu concordo com essa questão dos 3%. Para mim, pelo menos a forma como eu vejo agora é que no futuro a tendência é deflação ou hiperdeflação. Então vou colocar de outra forma. Imagine que só sobrou o Bitcoin. Ele é a massa monetária mundial. Você concorda que se a economia mundial vale X num ano e vale X mais 3% no ano seguinte, para a mesma massa monetária, a deflação foi de 3%. Nesse cenário, que é um cenário que eu acredito que possa acontecer, você não, mas nesse cenário teórico, a deflação do Bitcoin é igual ao crescimento económico, concorda? Entendi. Acho que sim. Acho que concordo. Agora sim. Entendi.
Interessante. E vem... Vou pensar sobre isso. Opa, boa, boa. Já vou feliz para casa. Ivan, quer perguntar as suas duas finais? Sim, as Vai duas lá. finais. Esse aí ficou ótimo. Vamos lá, Avelino. É pessoal, você compartilha o que você quiser, se você achar que isso de alguma forma contribui para outras pessoas. Um tweet que você fez também nesse mesmo período foi: eu não sabia que eu poderia ser tão odiado por vender uma criptomoeda. Até perdi amigos. Uma criptomoeda vale mais que uma amizade. A que ponto chegamos? O que aconteceu? Fala de maneira genérica. Este não perdeu, este não perdeu. Com certeza. Se você perdeu é porque não era amigo. Exatamente. Eu acho até que eu fui muito ingênuo nessa frase, porque eu acho que como é que eu posso falar? Amigos falsos assim que se perde por dinheiro existem desde antes do Bitcoin, né? Não é uma coisa nova assim. Não é uma amizade verdadeira, né? Mas o que aconteceu? Você perdeu o cara que parou de ser seu amigo porque você disse que vendeu? Foi isso? Assim, exato, no privado, assim, me disse várias coisas e tal. Tô de mal. Assim, me xingou de todas as coisas e me desejou ir para todos os lugares. Para, você tá brincando. Mentira. Tô falando sério, exatamente. Eu até fiquei chocado, assim, assustado. O nego fica muito emocionado, né, meu? Não, eu fiquei chocado mesmo, assim, bem chocado mesmo. Não esperava mesmo. Não sei, tá sendo ótimo, assim, tá sendo uma experiência ótima. É um bom filtro. Tweetar isso, porque eu tô vendo o comportamento das pessoas, assim, é bem interessante. Tem uma frase que meu pai fala, na verdade, porque ele ainda é vivo. Ele fala assim, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E se você quiser conhecer mais ainda uma pessoa, tire o poder que você deu para ela. Mas assim, não tô falando que é análogo, entendeu? Eu tô conhecendo um pouco mais eu mesmo e as pessoas que gostavam de mim porque eu estava no mercado, ou porque acham que eu tenho muito dinheiro, ou porque eu estava defendendo certas ideias ou não. Não sei, e assim, está sendo um filtro ótimo, porque eu estou sabendo quem gosta de mim de fato, quem quer entender o que eu penso, ou quem continua sendo meu amigo, apesar das ideias diferentes, ou quem não está nem aí para o dinheiro que eu tenho ou não tenho, sei lá. E está sendo uma experiência interessante. E é uma coisa meio clichê, mas eu descobri que tem coisas mais escassas que ouro e Bitcoin e são seus amigos, seus verdadeiros amigos. Isso não é clichê assim nem nada, mas é muito verdade isso, assim. Poderia citar algumas situações da minha vida em que, puxa, meus amigos me ajudaram muito, sabe? E estão aí até hoje, assim, os meus verdadeiros amigos. Então, assim, cultivem bons amigos e é um excelente investimento de longo prazo também. Perfeito. E não tem também a situação oposta, Avelino? Não sei se você já passou por isso ou se alguém passou por isso, mas você está falando numa situação em que você falava sobre o BTC e sobre outras ideias e conforme você foi nesses últimos tweets falando algumas coisas, esses supostos amigos deixaram de falar contigo ou essa pessoa começou a te mandar para casa do caralho. A outra situação é pessoas bitcoinheiros que querem explicar para amigos próximos ou para familiares sobre o BTC e esses amigos resistem ou não entendem ou têm dificuldade de entender e de assimilar as ideias, e aí também acaba acontecendo um rompimento, né? Ou uma não conexão. Você entende o que eu estou falando? Entendo, sim. Duas coisas, assim, tem vários tweets que eu me arrependo, que eu tava com muita raiva. E tuitei para provocar mesmo e para encher o saco. Faz parte do jogo, simplesmente do Twitter. Legal. Então tem coisas que eu me arrependo e que... tem coisas que eu Deu fiz só pra... Peter Schiff. Exato. Você virou Peter Schiff brasileiro, você sabe. Tem coisas que... Não, acho que não, acho que é bem diferente. Mas tem coisas que eu só fui lá no Twitter do Peter Schiff traduzir e joguei, só para dar aquela espetada. Vai criar o meme OK Millennial. Não, tem várias
Eu tava muito puto, eu fiquei bem puto, assim, teve uma época que eu tava bem puto. Hoje agora eu tô... E também, assim, Semi-puto. se me permite fazer um parênteses, eu aprendi muito a como... Acho que existem 3 formas de você lidar com as emoções. Você ficar puto, eu passei por os 3 estágios. Você ficar muito puto e xingar e espetar e tudo. Você começar a fazer piada com isso, que depois eu só comecei a fazer piada com isso. E a terceira é você não dar a mínima e foda-se, entendeu? Nem responde os caras que te xingam. E eu acho que eu passei por essas três fases no Twitter. E hoje eu não dou a mínima, eu tenho minhas opiniões, a gente compartilhei algumas delas e tal. Aí sobre o que você me perguntou, Ivan, eu vejo que no ecossistema existe muita gente estudada, muita gente técnica, muitos programadores, gente que estuda e que está aprendendo e esses caras são diferentes dos bit chatos ou dos bit chatos talvez, né? Dos bit chatos ou dos crypto teens, que eu gosto de chamar. São bem diferentes. E inclusive existe como tudo que cresce vai começar a ter pessoas ali que não tem nada a ver com aquilo. Então, muito desses crypto teens sequer sabem nada sobre o protocolo, nada sobre economia, nada sobre dinheiro e não procuram estudar e estão na criptomoeda como um time de futebol mesmo, virou uma torcida assim. E essas pessoas são muito muito tóxicas para a comunidade. Elas até afastam potenciais pessoas aí que podem agregar muito ao ecossistema. É um caso totalmente diferente. Eu falo que não só porque eu estou aqui com vocês, mas vocês procuram trazer pessoas com opiniões diferentes, procuram fazer um trabalho de divulgação, de troca de informação, de trazer conhecimento, trazer mais clareza nas coisas. É uma outra categoria dessa galera que é chato e tal, entendeu? E que tenta convencer todo mundo a todo custo e que só ele tá certo e tal, entendeu? Então, se eu pudesse resumir, se você quiser convencer alguém, não seja chato e essa pessoa vai te odiar e não vai querer Bitcoin para ela, vai estar associada a uma coisa muito traumática, chata, um cara chato e tal. Então, não é essa maneira que a gente vai ter adesão em massa. Não é dessa maneira, pelo menos que eu vejo que a gente vai ter adesão em massa. E é um trabalho assim que muitas pessoas fazem na comunidade de ensinar, de divulgar, de esclarecer e que talvez essa galera, que talvez pode ser uma minoria, tenha colocado tudo a perder, assim. É isso. Perfeito. Avelino, para encerrar, você tem uns minutos? Então, com certeza, tem um tempo que for preciso. Legal. Cara, um tema que a gente nunca falou, a gente, como você disse, a gente faz muitos vídeos aqui, uma curadoria de temas, a gente fala do lado bom do BTC, enfim, das possibilidades, da liberdade, etc, etc. Mas nunca falamos de como algumas pessoas reagem mal quando aderem ao BTC. Então, eu vou ler o tweet que você fez e que me fez pensar nisso para trazer aqui como pauta para o nosso bate-papo. Escreveu o seguinte: me sinto como um ex-viciado depois que vendi BTC. Passava o dia olhando gráficos, tinha alarmes para preço, todos os meus grupos de amigos só falavam nisso. Eu não tinha bens como imóvel, viagem de aluguel. Toda a minha grana estava em BTC, só pensava nisso o dia todo. Puta, eu acho legal a gente falar disso, né? A gente nunca... Tá errado? Fala a sua opinião. Eu acho que tudo é como cada um... Isso não está relacionado ao BTC, está relacionado a como cada um... Está relacionado mais a mim. Reage emocionalmente a determinadas situações. Mas acho um tema interessante para trazer, porque deve ter muita gente que entrou, enfim, nas criptomoedas ou entrou no BTC e que realmente elevou seu nível de estresse, só fica pensando nisso o dia inteiro, fica olhando o preço o dia inteiro, o preço cai, se desestabiliza emocionalmente. Vamos falar um pouco disso. Eu estou numa fase muito pessoal, assim, então o que eu faço, eu não quero que seja espelho para ninguém, eu quero que as pessoas tomem as decisões por si mesmas, porque elas podem perder muito dinheiro se elas me acompanharem ou não. Cada caso é um caso e, enfim,
Mas assim, é uma coisa sobre minha vida pessoal. Toda vez que eu senti que eu tenho uma facilidade muito grande para me viciar em coisas. Em videogame, eu não jogo videogame. Eu gosto de jogar videogame, mas eu não jogo videogame porque se eu jogar eu fico viciado naquilo. Com álcool também. Álcool, eu tenho um histórico na família de boa parte dos meus familiares tem sangue polaco, italiano, europeu. E tenho algumas pessoas na família que com um histórico grave de alcoolismo. Eu nunca bebi bebidas alcoólicas até os 23 anos. E aí, quando eu comecei a beber aos 23 anos, eu não parei, assim, eu bebi todo dia. Eu fiquei um ano nisso. E aí, quando eu percebi que isso estava me fazendo mal, eu parei bruscamente. Eu acho que eu tenho uma grande capacidade de fazer isso, sabe? De perceber uma coisa que não é culpa dessa coisa, desse objeto, mas eu tenho uma capacidade grande de frear, assim. Vou dar mais um exemplo para ver se fica bem claro. Eu fiz engenharia de computação, então 6 anos da minha vida, porque eu fiz um ano de intercâmbio, era só código, software, programação, coisas de computador, coisas tech, toda hora. E sempre no final do ano eu me desligava totalmente, eu ficava 2 meses sem ligar o computador e sem ligar, desativava redes sociais. Eu tô até querendo fazer isso de novo agora, de desativar as redes sociais, mas é uma coisa pessoal minha, eu sou assim, entendeu? Eu vou desativar, eu falei até no privado lá no Twitter, né, que eu iria desativar, é por isso, porque eu tô sentindo que eu tô sendo inundado. Eu gosto de eu ter o controle sobre a minha vida e sobre o meu corpo, sobre o que eu faço da vida, digamos assim. Então eu sempre fiz isso de me desligar, e quando eu fiz isso... E geralmente quando eu fiz isso, eu tive um momento de produtividade muito grande, assim, de estar mais no mundo real, sabe? Quando eu me desativei das minhas redes sociais, quando estava na faculdade, eu ganhei prêmio de maratona de programação, prêmio de pesquisa, publiquei vários artigos, publiquei em várias cidades, ganhei uma bolsa de intercâmbio, e foi assim, eu tinha a maior nota da sala em todas as matérias, era uma coisa assim. Pode falar. Você não perdeu a bitolagem numa coisa para bitolar em outra coisa? Você não acha que foi isso? Porque Às assim, vezes, sim. eu te falo porque eu tenho essa mesma característica. Eu não consigo ver algo de forma casual. Ou eu bitolo na coisa, ou eu nem olho. E eu acho que você também. Então é isso, tipo, eu abandono um negócio para bitolar, porque eu bitolei em outro e não tenho tempo para, enfim, manter a bitola no negócio anterior. Sim, é dessa forma. E em relação a Bitcoin, putz, eu respirava isso. Eu não só trabalhava com isso, tinha jornadas de 10, 12 horas por dia, como depois, quando eu trabalhava, eu ia ler notícia e eu ia conversar com pessoas sobre isso, entendeu? E eu ia gravar vídeos para o meu canal no YouTube ou sobre isso também, entendeu? E eu decidi frear com tudo, como sempre, exatamente, frear de uma vez, como eu sempre faço. E pode falar. Não, eu entendo. Eu pessoalmente não tenho, por exemplo, aplicativos de redes sociais no celular, ou Melhor coisa que você faz. evito o Telegram, ou seja, eu estou bastante conectado, estou bastante no computador, mas não evito, né, no celular, pelo menos, né, notificações, tal, aquela reação pavloviana, né? Eu que sou um urso, a gente tem essas reações pavlovianas aqui quando roda, tem esses estímulos externos aí, né, esses rewards, essas recompensas por ações aí sociais. Essas redes estão feitas para viciar, né? Como você falou, são viciantes em si. Então, os algoritmos estão buscando, né? Como é que fala? Ampliar, né? Aquilo que você sente, aquilo que você, enfim, dependendo. Inclusive, tem gente que usa até relógio inteligente. Eu vejo esses relógios inteligentes que tem mede suor, mede palpitação, mede tudo. Imagina o sonho molhado, né? Do Zuckerberg, você no app do Facebook dele, e ele tendo as permissões para ver a sua palpitação, ver o seu suor, ver tudo o que está acontecendo, quanto você está vendo aquele estímulo na tela, né? Enfim, coisas do estilo eu evito, né? Eu sei que o celular ele é muito intrusivo, invasivo, mas eu mantenho, ou seja, eu consigo manter, acho que uma certa, né, equilíbrio, digamos, Saúde.
com isso, ou seja, retirando do celular, né, esse tipo de coisa, não vejo gráfico no celular também, por motivos de privacidade também, claro, porque, né, tá lá associado ao meu nome, a minha pessoa física, ao meu número de telefone, a informações que eu não posso né, desassociar, que estão ali associadas porque o Estado, né, é necessário, né, na sociedade que a gente vive. Não, a gente vive, né, hoje em dia, enfim, o celular, ele tá ali com a minha identidade. Eu tenho quase uma dupla identidade aí, digamos, né, nesse caso aqui. É bem, né, na verdade, no meu caso é super até transparente, né, digamos, a dupla identidade. Vocês estão aqui, não estão me vendo, né, minha pessoa física, ninguém sabe meu nome, quer dizer, espero. Enfim. Qual é o seu sobrenome? Bitcoinheiro. Dove Bitcoinheiro. Nakamoto. Exato, Nakamoto. O próprio Satoshi Pois Nakamoto é anônimo, né, cara? Também é paranoico pra Primeiro caramba, usuário. imagina, né? Imagina o cara Ou segundo. paranoico. Imagina como esse cara devia ser paranoico, velho. Eu sempre fico imaginando como é que. Não, que o cara era tipo extremo. Sim. Imagina Não, o e com trabalho que Minerou o razão, dava né? cada servidor em vez que outro ele queria lugar. escrever Então. alguma coisa. Uhum. Não, mas imagina, esse cara com certeza, a gente já tinha smartphone, já tinha, esse caso com certeza eu vi uma vida dupla, tripla, inclusive quando a gente conversou com o Nash Kamoto lá, né, que a gente até falava que o Nash poderia ser porque é possível que alguém com, né, como Perseguição, é que né? Ele tinha chama? aquela mania de perseguição, né? Não, e dupla personalidade, e como é que chama? O cara Esquizofrênico, né? Esquizofrenia. esquizofrenia, ele podia emular outra pessoa, ele poderia ser o Satoshi mesmo, né? Ele pensava que era o Satoshi naquele momento que ele está naquele transe, vivendo aquela segunda vida Dizem paralela. que, eu não fiz uma pesquisa a fundo nisso, mas dizem que o Eidai pode ser uma personalidade do Satoshi Nakamoto, né? Pode ser É porque era na mesmo? mesma... Porque só quem conhecia era o Nick Szabo, né? Só quem conhecia o Eidai era o Nick Szabo, estudaram na mesma universidade e tal, mas não tem nenhuma foto desse Eidai em lugar nenhum. Já ouvi essa teoria de que o Eidai era uma personalidade do Nick Szabo. Interessante. Ou do Nick Szabo ou do Satoshi mesmo, esse Uhum, terceiro aí desconhecido, uhum, né? uhum. Enfim. Mas o que eu tava falando é isso. Eu queria tá mais um pouco no mundo analógico e ver como eu me comportava com esse mundo mais analógico, mais offline, mexendo com horta e água da chuva e atirando e coisas assim, fazendo caminhada e esquecendo totalmente que o mundo digital existe. E E a férias? talvez seja férias. E assim, as redes sociais mexem muito com a serotonina, né, com a recompensa do cérebro. E o Bitcoin também mexe, cara. Uma coisa maravilhosa é você ter um alarme ali, acordar às 6 da manhã com o preço lá em cima. Porra, quantas vezes Não, Avelino, não. eu gostava. Não, eu entendo. Você tá, tipo, saindo de um extremo. Você tava num extremo, cara, que eu vejo. Tipo. Eu entendo, é extremo. Eu procuro realmente Addicted. compartimentalizar, né, esse aspecto para ter uma vida mais sã. Se eu ficar o dia inteiro no Bitcoin. Isso que eu entendo que é difícil também, compartimentalizar. Eu também trabalho com computador, eu estou muito tempo no computador. E, enfim, igual acaba me também tirando tempo produtivo aí, digamos, né? Tem o meme do Elon Musk, né? Tipo, você tentando viver uma vida produtiva e o Bitcoin lá, Exatamente. né? Exatamente. Tipo, realmente é difícil. Tem muita informação e a informação realmente que para mim, pessoalmente, muito do que são coisas que mudam percepção, mudam percepção de mundo, valor, coisas básicas que a gente nunca parou para pensar, né? Então é quase enfim, tem um aspecto aí. Não é Acho que só o uma coisa, preço, né? acho que uma coisa Fala, legal fala. de falar, eu não sei qual foi o seu caso, Avelino, qual foi o do Dov, mas é,
vocês conseguiram ter essa percepção de uma maneira individual? Vocês perceberam que aqueles comportamentos não faziam bem e vocês queriam mudar? Acho que isso é muito raro hoje em dia na sociedade. Ou vocês tiveram alguém próximo, uma esposa, uma namorada, ou amigo, familiar que falou: cara, isso aqui não tá normal, acho que passou um pouco da linha, e fizeram você de alguma forma refletir a respeito e aí tomar outras decisões, outras escolhas? Porque ter esse tipo de perspectiva sozinho, conseguir se olhar de fora e perceber que, puta, isso aqui não tá legal, eu quero fazer outras escolhas, quero mudar um pouco, acho que é o ideal, é super saudável, mas é muito raro. São poucas pessoas que conseguem chegar nesse ponto sem um apoio de terceiros, nem que seja um terapeuta ou, enfim, alguma outra coisa. Posso falar como aconteceu comigo? Uhum. A minha consciência sempre me cobrou assim a minha produtividade. Então eu sempre busquei ser uma pessoa bem produtiva. Então sempre foi assim com videogame, bebida alcoólica. Bebida alcoólica eu fiquei 1 ano só, mas o consumo era muito alto, né? Videogame também era horas e horas e horas e madrugadas e tal. Redes sociais também. Eu tinha a mesma coisa aconteceu e na época da faculdade estava começando a afetar meu desempenho. Eu pensei, não, isso aqui está me fazendo mal. Então eu tenho um pouco dessa percepção. Agora com o Bitcoin foi um pouco disso também e um pouco de situações familiares, porque, por exemplo, assim, como eu trabalhava com isso, não tinha hora. O cliente mandava mensagem meio-dia e meio, eu estava almoçando. Cara, é uma venda, entendeu? E era uma venda grande, às vezes, de muitos bitcoins, de, sei lá, 50 bitcoins. A minha família, e aí, assim, teve ocasiões, assim, que eu não via meu pai fazer mais de 1 ano, e ele foi almoçar comigo e eu toda hora no telefone e tal, durante o dia eu não conseguia dar atenção. E isso mexeu, ele não falou nada, porque ele sabia que eu estava ganhando dinheiro, então ninguém veio falar assim, você acha que não tá... Ninguém nunca me deu esse toque. Mas é o trabalho, né? É o trabalho dele, tá trabalhando. Não, ele ficava feliz, porque eu estava ganhando dinheiro e estava ganhando muito bem. Mas assim, eu fiquei, poxa, será que eu vou me arrepender daqui a alguns anos, quando meu velho morrer, de não ter ficado 2 minutinhos ali com ele? Será que isso vale mesmo, entendeu? Mas é uma questão muito pessoal. Não estou falando que é um problema do Bitcoin, nem do videogame, nem do alcoólico, nem nada. É uma questão pessoal, entendeu? A forma como eu lidei com a situação cara, cortar assim pela raiz, entendeu? Eu corto. Em todas as vezes eu cortei tudo pela raiz e depois eu pensei nas consequências. E foi mais ou menos isso, entendeu? Tem outro lado, né? Se você não for trabalhar com a idade que você tem agora, ou bitolar na idade que você está agora, você não vai fazer isso com 60 anos, né? Que idade que você está agora? Não precisa responder, tô brincando. Não, eu tô com 27, eu acho que eu tô com 27. A hora de dar tudo que você tem é agora, né? Enfim, eu não sei como é que tá o seu... Não, com certeza. Eu não, também penso dessa forma. Você tá empreendendo, Trabalhar. A hora de empreender é nessa idade mesmo. Com certeza. Agora eu tô abrindo eu abri uma outra empresa e vou ver se até daqui uns 2 dias eu inauguro o produto. Mas assim, eu vou bitolar, mas assim, eu quero fazer uma coisa mais, se permite dizer, mais... Não pelo dinheiro, mas, sabe? Eu quero fazer projetos voluntários, ajudar instituições, plantar árvores, esse tipo de... Eu tô numa fase meio assim, entendeu? Construtivo. Acho que não tô ligando tanto para dinheiro, eu quero... Graças a Deus, eu tô ligando mais para... Cara, o que eu vou deixar aqui depois, entendeu? Então, assim, eu tô numa fase de ficar muito com a minha família, de dar muita importância pra minha família e tentar ajudar de alguma forma, deixar alguma marca no mundo, sabe? Avelino, muito legal, cara, sério, é muito bom falar com você. Obrigado pelo teu tempo, de verdade, pra mim um prazer conversar contigo, te admiro pra caralho. Venha mais vezes, venha em lives. Venha quando você quiser, se você quiser, também não queremos aí te encher o saco se você tá aí nessa fase aí com de certeza. detox com as suas escolhas. Eu gosto bastante. Você é muito bem-vindo.
você é muito inteligente, você tem uma cabeça muito boa. Agora sabendo, Valeu. cara, você é um menino, meu. A idade que você tem, ter essa cabeça, acho que é muito raro também, é muito escasso. E tua generosidade de compartilhar todos os teus conhecimentos, desde que você começou, enfim, e colocar tuas ideias aí na mesa, e se expor, e ser criticado, e debater as ideias. Parabéns, cara, de verdade, Obrigado. muita admiração. Parabéns mesmo. Grato pelo convite aí, é sempre uma honra falar com vocês, eu gosto bastante também, me faz pensar bastante. Tô pensando aqui no que o Becas falou e vou pensar bastante a respeito, refletir bastante a respeito. Boa, Becas! Muito bom, muito Valeu, bom. Valeu, Não, Avenida. sério, eu gosto muito, assim. Win some, some to lose.